Esse ano de 2023, muitas pessoas têm dúvidas ao preencher corretamente a GPS, Guia da Previdência Social, e com isso fazer o pagamento do INSS. Com o pagamento correto, é a melhor forma de garantir um futuro recebimento de um benefício ou até mesmo a aposentadoria. E temos o contribuinte obrigatório e também o facultativo. E esse vídeo eu dedico a esse tipo de contribuinte, que faz a sua contribuição de forma espontânea. Seja utilizando o site do INSS pela internet, ou até mesmo pelo preenchimento do carnê laranjinha. E agora, com a nova atualização em 2023 do salário mínimo, eu vou apresentar os novos valores das alíquotas de contribuição, até porque temos a de 5%, a de 11% e a de 20%. E pensando no futuro recebimento de um benefício, hoje é melhor pagar qual plano? Então, me acompanhe nesse vídeo, que é isso que você vai passar a entender a partir de agora. Então, é melhor pagar qual plano? O que dizem os especialistas da área? É importante sabermos que aqui no país existem dois tipos de previdência, a previdência privada e a previdência pública. No caso da previdência privada, ela não garante os benefícios do INSS, como seguro-desemprego, salário-maternidade e os auxílios em caso de acidentes ou invalidez. Além do que, o montante acumulado pelo poupador pertence a ele, além de ter uma rentabilidade. Ela também é opcional, complementar e, em muitos casos, flexível. No caso da previdência pública, o objetivo é social. Os pagamentos feitos pelo contribuinte é de forma compulsória, conforme as regras do governo federal. Os especialistas recomendam não escolher entre uma ou outra. A previdência privada, na verdade, ela é complementar. E se você não for inscrito no canal, considere inscrever-se. Eu vou trazer a partir de agora muitas informações que, para a vida do contribuinte beneficiário do INSS, é muito importante. É claro, você também pode ligar no telefone 135 do INSS, mas aqui eu pretendo fazer um resumo dos códigos mais usados pelo contribuinte e os principais benefícios, como os auxílios e a aposentadoria. Como sabemos, a base de pagamentos dos benefícios e também as contribuições do INSS tem como referência o salário mínimo. E esse valor era R$ 1.212, que cai por terra agora em 2023. Tivemos um INPC acumulado em 2022 de 5,93, porém, o salário mínimo foi reajustado em 7,42%. Com isso, o valor do salário mínimo em 2023 é R$ 1.302. E eu tenho aqui separado por alíquota. A primeira é a de 5%, código 1929, ele é o facultativo baixa renda. Este contribuinte deve estar inscrito no CAD único. Esse cadastro ele é feito naquelas unidades do CRAS do seu município. E tem alguns requisitos que é importante segui-los. A pessoa não deve ter renda. E também a renda familiar deve estar no máximo até 2 salários mínimos. E essa atualização deve ser feita no CRAS de 2 em 2 anos. Cumprir os requisitos são importantes porque tem muita gente que acha que é simplesmente contribuir com 5%, pois é uma alíquota baixa, e não se preocupa em cumprir os requisitos do baixa renda. E isso pode, muitas vezes, invalidar as contribuições feitas no período. E o valor era R$ 60,60, com a nova atualização, agora é R$ 65,10. E é nesse valor
que o MEI também contribui, porém ele já utiliza o seu CNPJ, é feito direto no site da Receita Federal e ele utiliza não a GPS, mas sim a DAS-MEI. E a próxima alíquota é a de 11%. Então eu tenho primeiro o código 1163, que é o contribuinte individual, e o código 1473, que é o contribuinte facultativo. É nessa alíquota que eu tenho então o plano simplificado. A contribuição era R$ 133,32, agora, com o reajuste, ela será R$ 143,22. O cálculo sempre será sobre o salário mínimo vigente. Essa modalidade simplificado de 11% não permite contribuir sobre uma base salarial maior, e é por isso também que no futuro o benefício ou a aposentadoria também será um salário mínimo. E no terceiro plano, eu tenho a contribuição de 20%, como contribuinte individual, código 1007, e como contribuinte facultativo, 1406. Esse é o plano normal. Tinha o valor mínimo de R$ 242,40, agora com o reajuste passa a ser R$ 260,40. Esse é o valor mínimo a contribuir, podendo chegar até o teto do INSS. E eu tinha o salário do ano passado, com o reajuste, ele passa a ser R$ 7.507,49, e 20% desse teto fica R$ 1.501,50. E é importante informar que nesse plano é o único plano que permite contribuir em 20%, mas com a base salarial acima do salário mínimo, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, até o teto do INSS. Logicamente, com mais contribuição, maior vai ser o benefício ou até mesmo o salário de aposentadoria. O contribuinte individual é o obrigatório, o facultativo é o espontâneo. Eu coloquei à frente de cada código a letra de identificação. Então, o obrigatório é o contribuinte autônomo remunerado, por exemplo, o síndico, o advogado, o corretor, e a qualidade assegurada, ela tem uma carência de 12 meses em caso de interrupção das contribuições. Já o facultativo espontâneo é aquele sem remuneração, por exemplo, o desempregado, o estudante, o homem ou a mulher do lar, e a qualidade de assegurado ela tem uma carência menor, de 6 meses, em caso de interrupção. E agora fica interessante. Eu tenho aqui os tipos de aposentadorias, por exemplo, por idade, por invalidez, por tempo, e também eu tenho os tipos de auxílios, por exemplo, o auxílio doença, o auxílio reclusão e também o salário maternidade. Então, eu consigo aqui determinar quais alíquotas têm direito a quais benefícios. Então, a primeira de 5% de contribuição tem direito à aposentadoria por idade, por invalidez, não dá direito à aposentadoria por tempo, mas tem direito ao auxílio doença, reclusão e também ao salário maternidade. E a alíquota de 11%, eu tenho direito à aposentadoria por idade, invalidez, também não tenho direito por tempo e tenho todos os auxílios, incluindo salário maternidade. E já por último, a alíquota de 20% me dá direito a todas as aposentadorias, incluindo a por tempo, e todos os auxílios, incluindo salário maternidade. Aqui na alíquota de 20%, plano normal, vale uma observação, mas é uma avaliação individual de caso a caso que precisa ser feita.
pois a partir do dia 13/11 de 2019, onde teve a reforma da Previdência, foi estabelecido que haveria então a regra de transição para as aposentadorias por tempo. Então, quem paga hoje o plano de 20% se enquadra nesse direito da regra de transição. E além desse direito, independente do valor pago nessa alíquota, desde o salário mínimo, passando por qualquer valor, até o teto do INSS, que seria os R$ 1.501,50, é importante observar isso. O direito adquirido na regra de transição, com a possibilidade do valor maior, também melhora a condição média do benefício pago no futuro, seja um auxílio, um salário maternidade ou mesmo a aposentadoria. E essa avaliação individual é importante porque se a pessoa não conta com essa regra de transição, muitas vezes é interessante uma migração para a alíquota de 11%, já que o valor é menor. Porém, vale a observação de que o benefício ou salário maternidade ou aposentadoria será, nessa alíquota de 11%, sempre um salário mínimo. Eu vou preencher a GPS do contribuinte facultativo. Então, é a pessoa que não exerce atividade remunerada. O estudante, o bolsista, o contribuinte baixa renda cadastrado no CAD único, o desempregado que não quer atrasar a sua aposentadoria. Até porque o período após a perca do emprego, ali que ele fica parado sem contribuição, se mais tarde ele decide contribuir para contar aquele período em um pedido de aposentadoria, ele não pode suprir esse período sem contribuição, até porque a primeira contribuição como contribuinte facultativo deve ser feita em dia. E aqui uma observação: não é permitido contribuir como facultativo sendo o CLT, um empregado de uma empresa, o MEI, o microempreendedor individual, o autônomo e também todas as esferas como servidor público. E é importante, para trazer suas contribuições de outros regimes, CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, uma vez que a pessoa presta um concurso e tem ali a previsão de se tornar servidor público, para ele conseguir a CTC, ele precisa ter contribuído sobre a alíquota de 20%. Ele não consegue a CTC uma vez que contribuiu sobre a alíquota de 5% ou 11%. Então, agora eu vou gerar contribuinte facultativo utilizando o código 1406. Aqui eu vou utilizar a opção de 20% sobre o salário mínimo, mas eu poderia utilizar qualquer valor até o teto de R$ 7.507,49, que corresponde a R$ 1.501,50. Aqui vai uma dica de como organizar melhor o carnê laranjinha comprado em papelaria. Bom, a primeira coisa, a capa fica sempre dobrada para proteger as últimas folhas. Sobre a capa fica a folha a ser preenchida como segunda via. E sobre ela fica a folha de carbono. E sobre a folha de carbono fica a folha para ser preenchida a primeira via. Pronto, uma vez preenchido e pago numa lotérica, por exemplo, você grampia o recibo de cada mês no próprio carnê. Assim você tem um carnê bem organizado. Agora sim, o preenchimento da GPS através do carnê laranjinha. A primeira coisa é a identificação do contribuinte, nesse caso, facultativo. Em vencimento não é necessário preencher, porém eu vou colocar aqui o vencimento em 15 de fevereiro. Lembrando que o vencimento é sempre até o dia 15 do mês seguinte até a competência.
No código, eu vou utilizar o facultativo 20%. Nesse caso, é o 1406. Esse é o contribuinte mensal. Eu vou deixar já na descrição tanto o contribuinte mensal como o trimestral, para facilitar o preenchimento. Em competência, eu estou fazendo aqui a de janeiro. Então eu coloco 1 de 2023 e identificador é o número do NIS, NIT, PIS, PASEP. Esse número eu encontro aqui na carteira de trabalho. Esse é um número de 11 dígitos. Afinal, o que são NIS, NIT, PIS, PASEP? São algumas das opções que pessoas com ou sem vínculo empregatício podem se beneficiar. No geral, todas essas nomenclaturas correspondem ao mesmo número. O que muda é o tipo de vínculo empregatício da pessoa. Então, até aqui, se você tem acompanhado e gostado do conteúdo, peço o seu like. E também, se caso você não for inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal. Então eu trago o número do meu NIT e em valor eu coloco aqui, no meu exemplo, 20% sobre o meu salário, no caso aqui o salário mínimo. Esse valor corresponde a R$ 260,40. Eu não tenho atraso, então não tem multa nem juros. Valor total, R$ 260,40. Pronto, tenho aqui preenchido a minha GPS Carnê Laranjinha. Agora é só fazer o pagamento em uma lotérica mais próxima e para organizar, recibo de pagamento eu grampeio no meu carnê de GPS Pagamentos. Agora eu vou gerar a GPS pela internet e é no site SAUL, Sistema de Acréscimos Legais. É o site da própria Receita Federal. E eu logo vejo que eu tenho contribuintes filiados antes de 1999 e contribuintes filiados após 1999. Eu clico aqui. E quando eu vou em categorias, eu tenho contribuinte individual, doméstico, facultativo e segurado especial. Nesse exemplo, eu quero o contribuinte facultativo. E em dados do contribuinte, eu coloco o meu número do NIT. Se não tiver legível, eu posso pedir para trocar. Agora sim, eu sempre vou conferir os meus dados de cadastro. E aí eu confirmo. Eu quero pagar a competência de janeiro, então eu digito somente o mês e o ano. E em salário de contribuição, a minha base é o salário mínimo. E se eu fosse pagar mais competências, bastaria eu preencher o campo número 2 em diante. Em código de pagamentos, já me aparece aqui 3 opções de facultativo. O 1406, o 1473 e o 1929. Nesse exemplo, alíquota de 20%, código 1406. E em data de pagamento, aqui do lado direito eu tenho o calendário. Eu escolho a data de pagamento, lembrando que o vencimento é sempre até o dia 15 do mês seguinte à competência. Eu estou pagando o mês de janeiro, então vencimento 15 de fevereiro. Pronto, é só confirmar. Se eu estivesse gerando mais de uma competência, é nesse campo que eu marcaria para a impressão. Como é apenas o mês de janeiro, eu marco, confirmo a competência, o valor, não tenho juros nem multa, valor total e gero a GPS. Pronto, esse é o boleto de pagamento, a GPS feita pela internet. Agora é só fazer o pagamento pelo Internet Bank. E mais uma vez, lembrando, é muito importante o código corretamente de contribuinte.
se você pretende pagar mensal ou trimestral, se você é um contribuinte facultativo, se você é um contribuinte obrigatório. Utilize corretamente esse código, até porque, de forma correta, é a única garantia do recebimento futuro do seu benefício ou a aposentadoria. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se o vídeo foi útil, mais uma vez, dê um like e não se esqueça, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.